voadora no like, compartilhar, porque vamos falar muito desta partida, né? A Chapecoense, Thiago, subiu, né, para a Série A, foi o terceiro colocado com 62 pontos. Como que vem essa Chape, Thiago? Você acha que ela gera um risco? Amanhã vai ser um jogo tranquilo? Eu posso ficar sossegada ou vou ter que tomar aquele remedinho? Prepara o remedinho, prepara o suco de maracujá, porque se tratando de um jogo fora de casa, não vai ser tranquilo para o Santos, tá? Mas a Chapecoense nessa temporada, ela vem de uma goleada. Pelo menos a última partida da Chape foi um 6-0 na equipe do Joinville, um clássico lá em Santa Catarina. A Chapecoense que já havia empatado fora de casa contra a equipe do Avaí e que vai fazer agora as quartas de final do Campeonato Catarinense contra o Criciúma. Se você me perguntar, Brandetti, no papel, a Chapecoense deveria ser um time complicado de se enfrentar? Eu acredito que não. Mas, considerando que o papel do Santos também não é dos melhores, talvez seja um jogo complicado sim. Eu acredito que amanhã vai ser um jogo bem estudado, talvez uma partida bem física lá na Arena Condá, tendo em vista o baixo nível técnico de ambas as equipes. Exatamente, e eles vêm confiantes, né? Ganharam de 6-0 no último domingo contra o Joinville. Olha, realmente vai ser difícil, até porque temos o fator viagem, temos o fator rodízio, mas assim, sempre confiamos no Santos, né, Thiago? Só no Santos. E o Peixe, Varandetti, ele tem... A última vez que o Santos ganhou na Arena Condá foi no ano de 2021, se a minha memória não me trai, quando o Santos vence a Chape com um gol do Carlos Sanches, 1-0, batida de pênalti. Lembro muito bem naquele dia, eu estava num passeio com os meus amigos, e eu estava acompanhando a partida, o Santos venceu a Chapecoense, que naquela oportunidade fez uma das suas piores campanhas de primeira divisão. Foi lanterna do Campeonato Brasileiro, ganhou apenas um joguinho e passou as outras 37 rodadas ou empatando ou perdendo. Eu acredito que esse ano, com relação à Chapecoense, não tem muito do que escapar. Eu acho que o fator triunfal para a Chape esse ano vai ser justamente a Arena Condá. A gente sabe que a Chape, nos anos gloriosos, tinha uma Arena Condá muito forte, vencia muitos adversários por ali, conquistou goleadas em cima do Palmeiras, por exemplo, já dificultou jogos para o próprio Santos, para o Flamengo, enfim, equipes tradicionais aqui do futebol brasileiro, mas levando em conta os jogos fora de casa, eu acho que a Chapecoense esse ano vai ter uma certa dificuldade. Então vamos aqui, antes de irmos ao mano a mano, ao famoso mano a mano do Varanda Futebol Debate, já vou convidar vocês, varandeiros, para, né, Blaze, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. E, Thiago, hoje o varandeiro pode fazer o palpite em quais jogos? Vamos lá, eu comecei o programa falando de basquete, agora vamos falar de futebol, porque hoje tem Bundesliga, St. Pauli contra RB Leipzig e teremos também Werder Bremen contra Hoffenheim. Meus palpites? Eu tenho 2. Primeiro, mais de 2 gols em ambas as partidas. Segundo palpite, se for para cravar uma vitória do Leipzig fora de casa contra o St. Pauli e vitória do Hoffenheim contra a equipe do Werder Bremen. Hoffenheim faz uma baita campanha no campeonato alemão. Esse é o palpite do El Bigodinho, e para você fazer o seu cadastro, amigo varandeiro, é muito fácil. Basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, e vem para Blaze você também. E, Thiago, vamos ao mano a mano, hein? Vamos começar pelo nosso paredão? Vamos lá, só uma informação. Vamos lá, ao mano a mano, vamos começar pelo paredão, Brazão, com ele Brazão. Vamos começar pelos goleiros e aqui esclarecendo, pessoal, os números estão zerados porque no nosso mano a mano a gente considera a competição. Por exemplo, Campeonato Paulista, o Brazão teria ali os seus números. Se fosse Campeonato Catarinense, o Léo Vieira teria os seus números, como estamos no Campeonato Brasileiro, números zerados para os atletas por aqui. Mas o embate de hoje é entre Gabriel Brazão, de 25 anos, e Léo Vieira, de 35 anos. E aqui, o Brazão é muito mais goleiro do que o Léo Vieira, né? Salvo engano, o Léo Vieira
ele era reserva na equipe do Atlético Paranaense alguns anos atrás, e o Gabriel Brazão está em pleno potencial, em plena curva de evolução na sua carreira. Eu voto no goleiro Gabriel Brazão, mas faço a ressalva de que o Léo Vieira faz até aqui ele teve, na verdade, apenas um jogo nessa temporada, que foi justamente contra o Joinville, e até que atuou bem na oportunidade. Brazão neles, né, Thiago? O Brazão é a referência desse time, um dos poucos que podem se salvar. Eu acho que se nós não tivéssemos o Brazão, né, no nosso gol, a situação do Santos estaria, olha, mais complicada ainda. Incontestavelmente, Brazão neles. Exato. Vamos aqui à próxima posição. Vamos à lateral direita. E até aqui trazendo esclarecimento, pessoal, o time da Chapecoense joga com uma linha de 5 ou uma linha de 3, mas de qualquer forma, na defesa, a Chape fica postada numa linha de 5. E o Marcos Vinícius, que é lateral, ele faz a função de ala. E o duelo de hoje é entre Igor Vinícius e justamente o Marcos Vinícius. Aqui, Varanete, eu vou votar no Igor Vinícius, por mais que ele não esteja vivendo uma grande fase com a camisa do Santos, mas eu quero aproveitar aqui o espaço para comentar um pouquinho sobre o Marcos Vinícius, até para o pessoal que não conhece tanto assim o jogador. O Marcos Vinícius, ele chega muito na linha de fundo, muito. Ele é um atleta que, quando você vê o mapa de calor dele, Varanete, e assiste algumas partidas da Chapecoense, você até vê que ele entra dentro da grande área. Ele tem uma boa presença ali na região do campo de ataque. Ele é um jogador que tem uma boa estatura, considerando que a lateral tem 1,75, e no meu ponto de vista é um atleta bem perigoso. O Santos tem que tomar muito cuidado, porque ele tem uma precisão nos cruzamentos que beira os 40%, Varanete. Então fica aí o registro. Voto no Igor Vinícius, mas o Marcos Vinícius também não é bobo. O meu voto vai no Igor Vinícius. Não tem comprometido, né, nas últimas partidas. Então, meu voto é nele, Igor Vinícius. Vou dar um voto de confiança para ele, Thiago, mesmo com essas estatísticas, né? Vinícius contra Vinícius, né? Que coincidência, ó. Igor Vinícius Irmãos e Marco Vinícius. Exato. Irmãos então, de nome composto. Irmãos de nome composto, isso daí. Então, o meu voto vai para o nosso Igor Vinícius, Thiago Jordão. 2-0, hein? 2-0 até o momento. E também queremos saber, amigo varandeiro, a sua opinião aqui no chat, né? Quem é o melhor no mano a mano? E agora vamos para Adonis Frias, calça quadrada. Vamos lá para o duelo de zagueiros. Então, chegamos no Adonis Frias, Varanete. Adonis Frias versus o Victor Caetano. O Adonis Frias, que tem 27 anos de idade, versus o Victor Caetano, que tem 28 anos de idade. Lembrando, números zerados para os jogadores aqui neste mano a mano por conta de Campeonato Brasileiro, por conta que o jogo será no Campeonato Brasileiro. Porém, eu vou votar no Adonis Frias, Varanete, e vou aqui também abrir um pouquinho para falar sobre o Victor Caetano. O Victor Caetano, ele é um jogador, ele tem 1,86 de altura, ele joga preferencialmente do lado direito, o jogador Victor Caetano, e no meu ponto de vista, o Santos tem que se preocupar com ele, Varanete, na bola aérea. Nessa temporada, o Victor Caetano ele já marcou um gol. Ele é um jogador que fica ali, por exemplo, quando o time da Chapecoense vai bater escanteio, ele fica próximo ali do primeiro pau, ali a região central na marca do pênalti. Então o Santos tem que tomar muito cuidado com ele, porque bola parada a gente sabe que é trunfo de equipes menores, e o Victor Caetano pode trazer uma preocupação para o Santos nesse quesito. Mas aqui eu vou votar ainda assim no nosso querido Adonis Cintura de Concreto, Cintura de Cimento Frias. Vou contigo, Thiago. Adonis Frias, apesar do Victor Caetano ter feito um gol, né, na última partida. E que goleada da Chapecoense, hein? 6-0, Thiago. 6-0. E o Victor Caetano ele marcou um gol contra o Brusque. Outro jogo importante lá em Santa Catarina. A gente sabe que em Santa Catarina, às vezes vai se resumir a Chapecoense, o Joinville já viveu anos melhores no Campeonato Brasileiro, mas o Brusque até pouquinho tempo atrás estava na Série B. Tem, por exemplo, o Avaí, que ainda está na Série B. Tem a disputa, por exemplo, também com a equipe do Criciúma, que hora ou outra aparece também na primeira divisão, e ele se destacou nessas partidas ditas as grandes e difíceis da equipe da Chape. Quanto que tá aqui o nosso placar? 3-0. Goleada do Santos já, hein? 3-0. Goleada. Vamos ver se vai continuar nessa goleada ou se tem a possibilidade de virar aqui, pelo menos no mano a mano.
Próxima posição, Luan Pérez versus João Paulo. Exatamente, Luan Pérez contra o João Paulo, aqui lembrando números zerados. E Varandetti, o Luan Pérez, ele era reserva, tá retornando agora, só que eu acho ele ainda superior ao João Paulo. Por exemplo, o João Paulo, Varandetti, ele fez uma boa Série B no ano passado, inclusive ele foi titular incontestável da equipe da Chapecoense, até puxei os números dele no ano passado, ele fez partidas tanto pela Chape na Série B, quanto pela Ferroviária, a Ferrinha, na segunda divisão do Campeonato Paulista, e no ano passado ele disputou 34 jogos. Assim, é difícil votar no João Paulo, porque, repito, o Luan Pérez é melhor, mas em quesito de regularidade, o João Paulo estava jogando mais do que o Luan Pérez. Mas ainda assim eu vou votar no João Paulo, ele que é um jogador que bate, hein? Vou falar para vocês, o nosso amigo João Paulo aí já tem 3 cartões amarelos nessa temporada de 2026, ele ainda não marcou gols, e ano passado também o rapaz tomava cartão a rodo, Varanete. Mas eu voto aqui no Luan Pérez. Eu vou no Luan Pérez pela experiência, apesar das estatísticas que você trouxe, né, do João Paulo. Eu acho que o que pode sobressair aí no Luan Pérez, Thiago, é a experiência, né? Vamos ver amanhã, em campo. Né? É grama sintética amanhã lá em Chapecó, né? É, grama sintética. E o Santos tem que tomar cuidado com isso, porque a grama sintética muda jogo. Pelo menos ali no começo da partida, né? A bola correndo um pouquinho mais rápido, a equipe que pode não estar acostumada com isso, pode sentir um pouquinho o jogo. Eu acho que o Santos tem que se blindar defensivamente nesse aspecto para não ser surpreendido e tomar 1-0 logo cedo na partida. Pois é, meus amigos varandeiros, então já convido vocês para deixar o like, compartilhar. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Muita gente chegando. Ó, o Célio Leite também voltou no Luan Pérez, Luciano de Bloch. Mano a mano do Santos no jogo. Aí é mais embaixo. Luciano, vamos ver amanhã, né? Espero que o Santos não pipoque mais uma vez, apesar pelas adversidades, né? A Chapecoense vai ter a sua vantagem, vai jogar na Arena Condá e vai ter aí o fator, né, que é a torcida, né, Thiago? Exatamente. Chapecoense pode fazer valer justamente do estádio, da atmosfera, é o retorno da Chapecoense à primeira divisão no Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que não é fácil jogar lá, né, Varanete? Já é difícil chegar lá, né? Porque para você chegar em Chapecó já é difícil, direto tem voo cancelado, as condições climáticas de lá são bem complicadas para descer a serra, e até a título de curiosidade, Varanete, amanhã teremos um calorão no horário da partida. Segundo aqui a previsão do tempo, 29 graus no horário da partida amanhã entre Santos e Chape a partir das 20 horas. Ih, mamãe! Aí, Thiago, haja hidratação para os nossos atletas. Vamos ver como que vai ser a performance do Santos amanhã, 29 graus na Arena Condá amanhã. 8 horas da amanhã, noite. Exato, às 8 horas da noite aqui, ó, está marcando. Caraca. A partir das 19h30, 29, e ali próximo ao término da partida teremos uma temperatura de 24 graus. Já mais à noite eles vão atingir a mínima de 20. Tem previsão de chuva, Thiago, para amanhã? Porque pode ter chuva de verão, né? Com esse calorão. Aqui, segundo a previsão, 15%. Mas chuva você sabe que é 50-50, né, Varanete? Ou vai ou não vai. Não tem essa aí de 15-80, ou vai ou não vai. Vamos aqui ao próximo. Quanto que sai o nosso placar? 4-0 até agora, né? 4-0. Só deu Santos até aqui. Só deu Santos. Assim seja, hein? Então vamos agora aqui à próxima posição. Escobar versus Walter Clar. Essa é difícil, hein, Varanete? Escobar de 28 anos contra o Walter Clar de 31. O Walter Clar, para quem não conhece, ele é um jogador paraguaio. Ele chegou na Chapecoense no ano de 2024. E eu fiz um comentário sobre o lado direito da equipe da Chape, que chega demais na linha de fundo, Varanete. O Walter Clar, ele chega ainda mais. Porque, por exemplo, o outro lateral da equipe da Chapecoense, no caso o Marcos Vinícius, que faz a função de ala, lembrando que a Chape joga ali com 5 ou 3 atrás, o Walter Clar, ele chega na linha de fundo mesmo. No mapa de calor dele, Varanete, está até vermelho a região ali da linha de fundo. Então é um jogador bem perigoso. O Santos pode tomar muita bola nas costas com essa situação. E aqui, com todo respeito ao Gonzalo Escobar, Varanete, eu vou votar no Walter Clar, beleza? O Walter Clar, para mim, ele tem a mesma dificuldade do Gonzalo Escobar no quesito de cruzamentos. O aproveitamento dele é muito baixo
nos cruzamentos, mas ele já deu 3 assistências com o jogo pelo chão, Varandetti. Só nessa temporada, 3 assistências para o homem. Vou votar no Walter Clark. O Escobar tem deixado a desejar, né? Eu vou contigo, Thiago. Vou com Walter Clark, né? Pela performance, 3 assistências faz muita diferença num jogo, né? Em qualquer partida. Então, mudamos aqui. A Chapecoense abriu o placar em 4-1. O meu voto aqui foi no Walter Clark. E eu quero saber de vocês, varandeiros. O que vocês estão achando desse mano a mano? Qual o voto de vocês? Quem é melhor no papel? E se o Santos ganhar, Thiago? Espero que saia do papel, né? Pelo amor de Deus. Que amanhã o resultado, se o Santos aqui propôs, se reflita lá na Arena Condá. E vamos aqui ao próximo. Ih, o Thiago vai ficar bravo agora, hein? João Schmidt versus Eduardo Doma. Thiago é o Bigodinho Jordão. Até para esclarecer aqui, Varandetti, o Eduardo Doma, ele é o capitão, ou pelo menos foi capitão da equipe da Chape no jogo contra o Joinville. E o Eduardo Doma, ele é zagueiro. Só que como a Chape, como eu mencionei anteriormente, joga numa linha de 5, ele seria esse zagueiro número 1, ele é o número 1 aqui, o líbero, entende? Então, no nosso comparativo, o Santos joga num esquema diferente do da Chape, aqui ele vai entrar na disputa com o João Schmidt. E com todo respeito ao João Schmidt, Varandetti, Eduardo Doma, ponto. Ah, que o Eduardo Doma aqui, você está comparando um zagueiro com um volante. Que o João Schmidt, ele é volante de verdade, o Eduardo Doma, ele é apenas um defensor. Mas o Eduardo Doma, Varandetti, ele recupera em média por jogo esse ano 11 bolas e já deu uma assistência, sendo zagueiro, beleza? O João Schmidt, sendo volante, o jogador que joga mais à frente, é quase que um nada no time do Santos. Aqui eu voto no Eduardo Doma. E como a gente observa, né? Ele só toca a bola para trás, né? João Schmidt não tem condição, para mim nem deveria ser escalado. O meu voto também vai no Eduardo Doma. Thiago é o Bigodinho Jordão. E com isso, temos aí 4-2 agora, né? Santos 4, Chapecoense 2. Aqui vamos ver aqui a opinião dos varandeiros. Valdinei Gonçalves, qualquer adversário é superior ao Santos. Meu Deus. Thiago, o Santos não intimida mais o seu adversário como antigamente, né? Não. Ele deixa o adversário assustado, sabia, Varanete? Por exemplo, quando o Flamengo vai jogar contra o Santos, eles pensam, meu Deus, olha o time dos caras. Eles se assustam, falam, meu Deus, que coisa horrível que tá vindo aí. Entendeu, Varanete? Agora de você se impor contra os adversários, tem mais isso. Até a magia da Vila Belmiro se perdeu, né, Varanete? Antigamente o Santos ele passava o carro em todo mundo na Vila. Mas hoje em dia, até jogando em casa, o Santos, infelizmente, é uma equipe um pouquinho incapaz, né, de se impor jogando sobre os seus domínios. Que situação que o Santos se encontra, né? É triste ver um time do tamanho como o Santos não intimidar mais o torcedor, né? Fica com o pé atrás também. Vamos ver, espero que esse time amanhã, Thiago, nos surpreenda, hein? Eu quero ser surpreendida, e você? Eu também, Varanete, até porque se eu for surpreendido, significa que o Santos ganhou, porque eu já não espero nada deles. Então, se eles não me entregarem nada, eu não fiquei surpreso. Eles me entregaram a expectativa, mas tomara que amanhã o Santos faça um bom jogo, mande essa suposta crise que tá para chegar embora, Varanete, que o Vojvoda escale bem o time, que o Santos jogue bem e que o Santos comece vencendo o Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece já há 7 temporadas. Meus amigos varandeiros, quem sabe amanhã o Santos muda essa história e comece o Campeonato Brasileiro aí com uma vitória. Cada pontinho no Brasileiro é muito importante para a gente não sofrer lá no final, hein? Então vamos agora ao Gabriel Menino e ao Rafael Carvalheira, que foi o autor de 3 Carvalheira, que foi o autor de 3 gols na última partida. Exatamente. Olha, o Rafael Carvalheira, Varanete, como você mencionou, ele marcou 3 gols na última partida e na temporada ele tem 4 gols já em 6 partidas. E assim, eu acho ele um dos jogadores mais perigosos da equipe da Chapecoense. Se tivesse que elencar um cara para você colocar como destaque da equipe, eu colocaria o Rafael Carvalheira. Ele joga ali numa função, repito, numa linha de 5 da equipe da Chapecoense, ele vai jogar
como um meia central ali, mas um meia só que atuando preferencialmente do lado direito, mas ele flutua bastante também ali na região do meio de campo, e aqui eu vou votar no Rafael Carvalheira. Pelo momento, vou votar no momento aqui pelo Rafael Carvalheira. O ano de 26 do Rafael Carvalheira até aqui é melhor que o ano de 26 do Gabriel Menino, que tem apenas 3 jogos com a camisa do Santos. Voto no Gabriel Carvalheira. Eu vou contigo, Thiago, até mesmo pela performance dele, né? A gente vê um time do Santos que no último jogo não teve um chute ao gol, gente. Inadmissível, inadmissível. A Chapecoense passou o carro contra o Joinville no campeonato regional e o Santos não fez o básico no campeonato paulista. Então, pela performance, o meu voto também, Thiago, vai para o Rafael. E eu quero aí também... A Chapecoense encostou. Chapecoense encostou. 4-3, Valenete. Que fase a nossa, hein? Pois é. Inverteu, né? A zaga ganhou pontos laterais, mas aí no meio-campo. Vamos ver se a gente consegue reverter isso, Thiago, no ataque, né? Tomara. E até para lembrar, aqui a gente pegou a escalação do Santos no último jogo, com exceção do Ilharão, já que o Ilharão ele se lesionou, a gente colocou o substituto dele, que no caso é o João Schmidt, e a gente pegou a última equipe da Chapecoense, que meteu 6 no Joinville. Ô, Thiago, e você acha que o Ilharão vai fazer muita falta para o Santos Futebol Clube? Não tenho dúvidas. Eu acho que a principal ausência de amanhã é o William Arão. O Arão é um jogador muito seguro, é um jogador lúcido no campo. Eu acho que ele é a principal ausência. Claro, desconsiderando o Neymar. O Neymar é craque, o Neymar é gênio. Aí é até injusto comparar. Mas o William Arão, no quesito entre os humanos, Varanete, o Arão é a principal ausência do Santos nessa quarta-feira. Lamento muito que ele teve aquele problema renal, além do probleminha na panturrilha. Vamos ver aqui quando o Arão vai voltar. E vamos aqui ao próximo, ele que foi titular na última partida. Zé Rafael e Camilo, Thiago. Bora lá, o Zé Rafael de 32 anos contra o Camilo de 26 anos de idade. O Camilo, ele avança um pouquinho mais, até usando como referência alguns jogos e também as estatísticas de mapa de calor do atleta, ele tem uma presença ali bem na região central, é mais o meia de ligação, Varandete. E os números dele nessa temporada estão zerados, não só no quesito de gols e assistências, claro que aqui na arte mostra zerado, porque lembrando, estamos levando em conta que é o Campeonato Brasileiro, apenas uma estreia, mas ele é um jogador que recupera muitas bolas, Varandete. 9 recuperações de bola em média para o Camilo lá no Campeonato Catarinense. Dito tudo isso, Zé Rafael. Dito tudo isso, eu voto no Zé. Muito mais jogador. Pela experiência aqui, Zé Rafael, né? Ele fez uma boa temporada o ano passado. Espero que isso se reflita em campo, especialmente nessa partida. E eu também sou mais Zé Rafael. A experiência às vezes grita, né, Thiago? E até a técnica. É que o Zé Rafael, ele tem demonstrado um problema físico. Mas quando o Zé Rafael pega na bola, você vê que o cara é diferente. É igual o Arão. Quando o Arão pega na bola, você sabe que o cara é diferente. Mas aí quando, por exemplo, o Lautaro pega na bola, você sabe que ele é ruim. Quando o Schmidt pega na bola, você sabe que ele é ruim. O Zé Rafael, você vê qualidade, né? Não tem físico. O Zé Rafael tá morto fisicamente, mas qualidade ele tem, entendeu? Só falta o físico, né, Thiago? Nem para agregar os dois. Hoje, qual jogador você acha que agrega o físico e qualidade no Santos? Entrega os dois? Sim. Ficou até surpresa. Tá pensando. Maria. Para entregar os dois? Os dois. Nem que seja um tempo só. Vixe Maria. O Arão. Só. E olha lá. Porque o Arão ele é um jogador um pouco lento, mas ele é lúcido, ele é inteligente, ele sabe das próprias limitações. Mas se for considerar, Varanete, um cara que joga os 90 minutos ali e parece que não cansa, só o Adonis. Que eu acho, né? O Escobar também não cansa. Na verdade, o Escobar cansa o torcedor não tá de saco cheio do Gonzalo Escobar, mas acho que só o Arão, de verdade. O Daniel Marques colocou aqui o Brazão também. O Brazão tá com problema físico. Esse pra quem não se lembra, né? O Brazão. Eu ia falar o Brazão, ele mas tá jogando. Ele tá jogando com uma lesão, né? Tá no sacrifício. Exatamente. Por isso eu não citei. Mas vale a menção honrosa. Então vamos aqui ao próximo Santos, meu Deus do céu. Miguelito e Giovanni Augusto, Thiago, é o Bigodinho Jordão.
o Giovanni Augusto, que é o vovô da bola, né? Miguelito, de 21 anos, contra o Giovanni Augusto, de 36. Giovanni Augusto, conhecidíssimo no futebol brasileiro, tem passagem pela Lusa, tem passagem pela Chape agora, já jogou no Vitória, já jogou no Guarani, jogou no Corinthians, já jogou no Atlético Mineiro, enfim. O Giovanni Augusto é um jogador muito conhecido e muito experiente, 36 anos de idade para ele. E aqui, Varanete, vou votar no Giovanni Augusto. Vou votar no Giovanni Augusto, porque a mesma Série B que o Miguelito jogou, o Giovanni Augusto subiu de divisão. A mesma Série B que o Miguelito e o Giovanni Augusto atuaram juntos, o Giovanni Augusto, pelo menos no meu ponto de vista, ele foi superior ao Miguelito. O Giovanni Augusto, que ele deu uma assistência, inclusive, na partida que foi 6-0 para a equipe da Chape contra o Joinville. Aqui eu voto na experiência. Vou ficar com o Giovanni Augusto. Ó, o Érico Moraes também votou no Giovanni Augusto, é o dono do time, chama a responsabilidade. Às vezes falta isso no nosso time, né? Quem chama é a responsabilidade também. Nosso time, ó, é uma fartura, não tem quem chame a responsabilidade, não temos jogadores condicionados fisicamente e com uma técnica muito aquém, complicado. O Érico Moraes voltou, já tinha colocado. Eu vou contigo, Thiago. Giovanni Augusto, eu acho que o Miguelito fez uma ótima partida, né? A última partida dele foi excelente, mas ainda tem que provar muito, tem que jogar muita bola. Espero que amanhã ele brilhe. Mas o meu voto aqui vai para o Giovanni Augusto. E, meus amigos varandeiros, lembrando que esta live é um oferecimento da Blaze. Blaze, 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 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado. Você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC. Inclusive, para essa partida de amanhã, né, Thiago? O varandeiro já pode fazer o seu palpite. Exatamente, e amanhã o Varandete falando com a razão, eu acredito que a partida vai ser 1-1. Com o coração, o meu Thiago palpite travou, é 1-0. Então amanhã o varandeiro pode... Caiu tudo aqui. Voltamos. Me escuta? Voltamos, Thiago. Sim, agora sim. Voltamos, Maravilha. deu uma tilt aqui na internet, mas já estamos de volta. Então, complementando, o Neymar é Blaze, a varanda é Blaze, vem para Blaze, você também, meu amigo varandeiro. E vamos agora, né, Thiago, aqui, não sei se a gente chora. Será que ele vem com a cabeça, com a touquinha amanhã, de nadador? E vai chegar também fazendo nada? Fazer aquele atletismo que só ele consegue entregar? Lautaro Dias versus Ítalo. Thiago é o bigodinho Jordão. Olha que duelo, hein? O Ítalo Varanete, ele é um jogador de 1,90, 23 anos de idade, 1,90 para ele, o arranha-céu do ataque da equipe da Chapecoense, joga preferencialmente também do lado esquerdo e ele não chega tanto ao lado direito do campo de ataque. Bem raras as aparições dele pelo lado direito do campo de ataque. E assim, não é difícil, tá? O menos pior aqui para mim, Varanete, eu não sei nem dizer. Considerando que o Lautaro tá irritando o torcedor demais, Varanete, eu vou no Ítalo, tá? Mas assim, é um duelo baixo, hein? É baixo, lá embaixo. Lá embaixo, mas eu vou votar no Ítalo. Será que o Lautaro vem de toquinha ou de tiarinha amanhã, viu? Pelo amor de Deus, um absurdo o Vojvoda não ter sacado ele quando ele teve aquele encontro, né, que acabou machucando, ele usou aquela touca. Olha, gente, o Lautaro não dá mais, né, Thiago? É um dos jogadores que a gente vai pegar no pé. O Lautaro, o Schmidt, já deu. O torcedor não aguenta mais. E por esse motivo, por essa insatisfação nossa, e também creio eu que do nosso torcedor, Ítalo, meu voto vai para o Ítalo. O Rony pode substituir o Lautaro, né, Thiago? Podemos ter um bom ganho aí, né? Bom, considerando que é o Lautaro é bom, mas considerando que é o Rony, mais ou menos. Né? Assim, é aquilo. Mãe! O Santos tem uma lacuna do lado esquerdo, Varanete. Alguma alma vai ir para lá?
já serve para alguma coisa, mas que o Rony vai ser brilhante, eu particularmente não acredito. A expectativa do Rony é muito baixa, mas né, tem de ser um pouco melhor que o Lautaro Dias nublados. E agora vamos aqui ao ataque. Ele, Gabriel Barbosa, que na minha opinião, Thiago até o momento está devendo. 5 partidas, 2 gols, muito pouco para um Gabriel Barbosa. O Gabigol fez um jogo bem ruim contra a equipe do Corinthians, contra a equipe do Corinthians e contra o Bragantino. Contra o Corinthians ele fez o gol, é claro, mas olhando todo, eu acho que ele fez uma partida que deixou bem a desejar. E aqui, só que aqui nesse embate também é até sacanagem comparar o Gabriel Barbosa com o Marcinho. Com todo respeito aí ao Marcinho, Varanete, eu vou votar no Gabriel Barbosa. O Marcinho que meteu o gol, inclusive, no time do Joinville, ele fez 2 gols e uma assistência, mas, repito, com todo respeito aqui, é até sacanagem comparar Marcinho com o Gabigol. Eu voto no Gabigol. Unanimidade aqui para o Gabriel Barbosa, né? Conta a qualidade, apesar né, do que ele tem entregue, ele tem qualidade. Então, basta ele utilizar essa qualidade que falta nos demais companheiros para deixar a gente feliz, né, Thiago? Aquele gol, né, Gabigol, ainda a gente não tá chamando ele de Gabigol, certo? Eu ainda não. No fundo do coração, ainda tô brigado com ele. Faltam 12 gols ainda. 12 gols. Faltam 12 gols. 12 gols. E o nosso placar, Thiago, eu acabei me perdendo aqui. Como que estamos? 6-5. 6-5. Ó, muito equilibrado, né? Bizarro isso aí, tá? Bizarro. Contra a Chapecoense, gente, um placar muito equilibrado. Vamos ver aqui se vai ter um desempate no comando desses times, né? Vojvoda e... Opa, agora sim vai aparecer o Vojvoda. Um momento, agora sim. Juan Pablo Vojvoda, o nosso Pardal e o Gilmar, Thiago. Vamos lá, o Juan Pablo Vojvoda contra o Gilmar Dalpozo aqui. Por mais que o Gilmar Dalpozo, se você for olhar a temporada toda dele, Varanete, ele tem mais vitórias, enfim, tem mais triunfos no ano do que o Juan Pablo Vojvoda, mas aqui, todo respeito aí, o Vojvoda é muito mais treinador do que o Gilmar Dalpozo. Para mim, não tem nem debate. Nem debate. Para mim, o Gilmar Dalpozo, Varanete, é um técnico bem abaixo, tá? Com todo respeito ao Gilmar Dalpozo, que conseguiu subir a Chapecoense, já faz um trabalho sólido por lá há um tempinho, mas reitero, com todo respeito, o Vojvoda é muito melhor. Eu também vou contigo, Juan Pablo Vojvoda. Espero que ele tenha sabedoria para fazer a escalação, especialmente, né, as substituições, porque no último jogo ele praticamente matou o time, né, Thiago? Essa falta de visão do Vojvoda que me preocupa, sabia? A gente vê um jogo, parece que ele vê outro, e ele tá lá na beira do campo. Exatamente. Então a gente encerra aqui o nosso mano a mano, 7-5. O Juan Pablo Vojvoda venceu na comissão técnica, o Santos ganhou em campo. E eu espero também que o Juan Pablo Vojvoda Varanete ele tenha uma leitura melhor, saiba que o futebol se vence no meio de campo. A Chapecoense, se for entrar com um esquema de 5 atrás, quando eles forem subir para o ataque, vai transformar no 3-5-2. Né? Eu espero que o Santos amanhã tenha um meio de campo preenchido, Varanete. Eu não acho absurdo nenhum você entrar com 2 volantes, 3 volantes, desde que eles se complementem no campo de jogo. Então, que amanhã o Santos vença 7-5, placar disputado, que com todo respeito é uma vergonha para o Santos ter um elenco parelho com o da Chapecoense. Pelo menos comparando o time do Santos que jogou contra a equipe do Braga contra o time da Chapecoense que jogou versus o Joinville. É isso aí, meu amigo Thiago Jordão, e esse foi o mano a mano Chapecoense versus Santos, o Santos que estreia amanhã. O horário da partida, Thiago? Vamos lá, amanhã a partida em Chapecó, Santos e Chapecoense, claro, será às 20 horas na Arena Condá, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Então amanhã fiquem ligados, a partir das 18 horas estaremos ao vivo, trazendo tudo sobre essa partida. Eu acho que, assim, eu vou com uma esperança. Qual o seu placar para amanhã, Thiago? Na razão, 1-1. 1-1. No coração, 1-0 Santos. Mas na razão, acho que amanhã teremos 1-1 na Arena Condá.